E aí, galerinha da sala virtual, estamos aqui de volta. Quem está chegando agora, professora Adriana Borralho na área. A gente está aí no nosso segundo bloco de questões comentadas da Fundação Getúlio Vargas, né? Nos preparando aí, aquecendo para a prova, especialmente, claro que quando a gente responde questões, independente da banca, que a gente comenta e revisa assuntos, a gente está estudando para toda e qualquer prova, né? Mas aqui o nosso objetivo principal é se preparar para o concurso do Ceará, tá? E foi para isso que eu fui convidada, para a gente destrinchar aí a banca FGV, e vamos dar continuidade aqui, professora Adriana Borralho, vamos dar continuidade ao segundo bloco das questões comentadas, tá bom? Então já vai aí no nosso material para a gente observar. Então aqui, como eu falei para vocês, banca FGV. Vamos então continuar, né? Questão de número 6, a gente parou na questão de número 5 no primeiro bloco. Aqui uma questão de 2015. Assinale a opção que indica o exame complementar de rotina que deve ser solicitado no segundo trimestre de gestação. Então, a gente vê que aqui também é o que? É uma questão de pré-natal. E, gente, a gente vai ver que a banca FGV também ama essas questões relacionadas a exames de pré-natal. E aí a gente vai ver aqui o que? A gente tem sempre que prestar atenção os detalhes, né? Como eu falei para vocês aí no primeiro bloco, destacar as informações que a questão está te passando. Então, ele está te dizendo aí que é no segundo trimestre de gestação. E aí a gente vai ver o que? A gestação em relação a exames, solicitação de exames, a gente vai ter o que aqui? Primeiro trimestre, que vai ser sempre o que? Na primeira consulta, tá? Segundo, os exames do segundo trimestre e os exames do terceiro trimestre. Ele está te pedindo aqui os exames do segundo trimestre. Aí é que eu digo para vocês que essa banca é uma mãe. Por um lado, às vezes não é muito legal as questões serem muito fáceis, né? A gente sabe disso, porque se você está muito afiado, se você está acima da média, né? Se você já está calejado, já fez um monte de concurso, já estudou bastante, está ali, né? Sabendo de tudo, é mais complicado, né? Porque às vezes aquele amigo que não estudou tanto quanto você, que não está tão preparado, ele acaba acertando porque a questão não é tão difícil. Mas, no geral, se você fica aterrorizado porque banca, eu não gosto da banca CESP porque é muito difícil, a banca FGV, gente, a gente vê bem aqui que a banca FGV é um mamãozinho com açúcar. Porque ele está te perguntando o quê? Segundo trimestre. Se a banca quisesse te complicar a vida, ela te colocaria outro trimestre de solicitação de exames. Por que eu estou falando isso? Primeiro trimestre, primeira coisa que vocês têm que lembrar. Eu não sei nem quais são os exames, eu não lembro de nenhum exame. Todos os exames de rotina que se pede, que se tem conhecimento, eles devem ser solicitados para a gestante. Então, quando você lembrar aí das doenças, das infecções sexualmente transmissíveis ou doenças infecciosas contagiosas, deve ser solicitado. Por exemplo, sífilis, HIV, toxoplasmose, hepatite. Então, tudo isso tem que ser solicitado. Exames de urina, exames de sangue, então hemograma, a gente tem que saber o tipo de sangue dessa mulher, então tipagem sanguínea e fator RH. A gente tem que fazer a glicemia dessa mulher para ver se ela de repente não tem uma diabetes que nem sabia, tá? Então, glicemia em jejum, hemograma, a tipagem sanguínea e fator RH, todos os exames relacionados às doenças infecciosas e transmissíveis, parasitológico de fezes, se for necessário, não é obrigatório. Então, são esses detalhes que vocês têm que ficar atentos, né? As exceções e o que deve realmente ser solicitado. E aí ele te pede o segundo trimestre. O terceiro trimestre vão ser repetidos os exames do primeiro trimestre.
E o segundo trimestre? Não precisa solicitar exame. Vai ser solicitado caso tenha alguma alteração. Por exemplo, o CUMBS indireto, ele só é solicitado se essa gestante for RH negativo. Lá no primeiro trimestre, foi feita a tipagem sanguínea e o fator RH, e essa mulher, ela é RH positivo. Então, você não precisa nem solicitar o CUMBS indireto, nem no primeiro trimestre, muito menos no segundo trimestre, nem no terceiro trimestre. Né? Se não foi solicitado nem no primeiro, não vai ser solicitado no segundo. E se essa mulher não deu nenhuma alteração na sua glicemia de jejum, também não precisa solicitar nenhum exame no segundo trimestre. Então, os únicos exames que vão ser obrigatórios, claro que se essa mulher tem alguma alteração, deu algum outro resultado alterado, importante, claro que vai ter que ser solicitado outros exames, ela vai ter que ser acompanhada e tudo mais. Mas caso não, os únicos exames que são solicitados no segundo trimestre é o teste de tolerância à glicose, se essa glicemia deu alterada, e o CUMBS indireto, se essa mulher for RH negativo. Então, qual é o único exame que a gente solicita no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre? O CUMBS indireto, se essa gestante for RH negativo. Tá bom? Então, é isso que vocês têm que fazer. Façam os quadrinhos e associem as situações. Bom, quais são os exames que têm que ser solicitados em todos os casos? CUMBS indireto. Segundo trimestre, o que vai ser solicitado? Exames tais, tal. O terceiro trimestre, primeiro trimestre. Então, é isso que vocês têm que fazer, tá? Separar certinho para memorizar melhor, tá bom? Então, aí no caso, depois de tudo que a gente falou, qual é a resposta? Qual é o exame que tem que ser solicitado no segundo trimestre de gestação? É a letra CUMBS indireto. Olha bem aqui, ó, se a gestante for RH negativo. Se ele não tivesse colocado isso aqui, essa questão, ela poderia ser anulada, tá? Porque tem esse detalhe bem aqui, ó. Sétima questão, essa daqui é de 2014. Outra questão de exames do pré-natal, para vocês verem como a banca também gosta. Então, quem assistiu aí o nosso primeiro bloco, eu falei que a gente sempre tem que observar quais são os assuntos que essa banca mais gosta. Dentro desse assunto, especificamente aquela parte que ela mais gosta, tá? Então, a gente vê aqui, ó, que exames ela também gosta bastante nessa parte de saúde da mulher. Então, aqui, as opções a seguir apresentam exames normalmente solicitados na primeira consulta. Olha só, primeira consulta, que é no primeiro trimestre. A exceção de uma. Então, gente, assinale. Ele está dizendo que aqui todas as opções diz respeito a um exame que é solicitado na primeira consulta, mas tem um que não é solicitado. Então vamos lá: grupo sanguíneo e fator RH, hemograma, glicemia em jejum, teste pós-dextrosol, sorologia para toxoplasmose. Quem assistiu aí o primeiro bloco de questões, eu terminei falando que a resposta, na maioria das vezes, se você tem dúvida, a resposta mais simples é a certa. Então, aqui a gente vê o quê? Quais são as respostas mais simples? Grupo sanguíneo, hemograma, glicemia, toxoplasmose. Gente, tem gente que nunca nem ouviu falar em dextrosol. Que diacho é dextrosol? E é como eu falei no bloco anterior, a pessoa disse assim, esse nome estrambólico só pode ser isso, né? Porque eu nunca vi. E não é. Na verdade, aqui é a resposta certa, mas é que é o exame que não faz parte dos exames solicitados, tá? Então, você vai sempre lembrar que os exames solicitados são os exames conhecidos, tá bom? Dextrosol tem a ver com o teste de glicose, tá? Tipo de glicose, é de açúcar. Então, aí no caso, qual vai ser a resposta? A letra D.
né? Então, essa que é a que a mais diferentão é o que não faz parte dos exames normalmente solicitados. Ele ainda coloca aqui, ó, normalmente, tá? São os que de rotina devem ser solicitados. Aí vamos aí para a questão 8, uma questãozinha aí, o que? De manobras de Leopold, aqui, ó, de 2015, Tribunal de Contas do Estado. As manobras de Leopold, então, faz parte do quê? Da palpação obstétrica. São importantes porque ajudam a determinar a posição e a apresentação do feto. Essas manobras são sistemáticas e divididas em tempos ou fases específicos. Em relação ao que se apresenta na figura, o tempo correspondente é, aqui tá a figura, né? E ele está querendo saber o tempo. Letra A, tempo 0. B, primeiro tempo. C, segundo tempo. D, quarto tempo. Letra D, terceiro tempo. Letra E, quarto tempo. Gente, essa letra A bem que você já descarta, né? Por favor, qualquer pessoa que até já terminou aí a sua faculdade, que já está estudando aí para concurso, principalmente vocês aqui da sala virtual, eu tenho certeza que nunca iria marcar tempo zero. Pode até não saber de nada, mas sabe que não existe tempo zero em manobras de Leopold. Então, é ou primeiro, segundo, terceiro ou quarto tempo. Tempo ou manobra, tá? E aí, então, vamos analisar cada uma. Primeiro tempo, delimitação do fundo uterino e identificação da parte que o ocupa. Segundo tempo, identificação do dorso e membros fetais. Terceiro tempo, exploração da mobilidade do polo fetal. E quarto tempo, certificação do tipo de apresentação fetal. Delimitação do fundo uterino. Olha onde está a mão desse profissional ou dessa profissional. O fundo uterino, galera, é bem aqui. Bora passar aqui pra gente. Aqui no caso, ó, já veio aqui a resposta para vocês, letra C. Segundo tempo, identificação do dorso e membros fetais. A gente vê que a descrição de cada um tá bem certinha, né? Mas a resposta é segundo tempo. Vamos analisar aqui, ó. Esse aqui é o primeiro tempo. Primeiro tempo, eu esqueci de colocar aqui as descrições para vocês. Segundo tempo, terceiro tempo e quarto tempo. Ou manobras, tá? Tempo ou manobras. Então, aqui, ó, fundo uterino. Lembrando, né? Lembrando, quem assistiu aí minhas aulas de pré-natal, saúde da mulher, lembrando que o fundo uterino é na parte de cima, por favor. Né? Quando a gente pensa em fundo, sei lá, uma sacola, alguma coisa, a gente pensa na parte de baixo, muitas vezes o aluno se confunde com o fundo uterino na parte de baixo. Não, gente, o fundo uterino é aqui, ó. Aqui fica o fundo do útero. Então, nesse caso, a primeira manobra, o primeiro tempo, vai delimitar o fundo do útero. Então, aqui, o primeiro tempo, a gente vê que ela tá aqui bem no fundo do útero. O segundo tempo, a mãozinha tá aqui, ó, vendo qual é o dorso desse bebê, as partes fetais desse bebê. Terceiro tempo, mobilidade aqui. E o quarto tempo, ela tá com a mãozinha para baixo, vendo qual é a parte que esse bebê tá se apresentando aqui na pelve da mulher. Percebam que o segundo tempo e o quarto tempo são parecidos, mas a posição invertida. Olha como tá a mão aqui, ó, do mesmo jeitinho, mas em posição invertida. O que eu quero que vocês percebam com isso? O segundo tempo, quando o profissional ele faz aqui a manobra do segundo tempo, ele já automaticamente identifica o quarto tempo também, tá? Porque se ele sabe qual é a parte que o dorso tá, ele vai saber qual é a parte que tá para a região inferior aqui para a pelve dessa mulher. Da mesma forma aqui, o primeiro tempo, na medida que essa mulher palpa o fundo uterino, se ela consegue saber qual é a parte fetal que está para o fundo uterino, ela vai saber qual é a parte fetal que também está para a pelve, tá bom? Então, aqui só um detalhe para que vocês consigam memorizar melhor. E aí, vamos para
a questão, essa aqui já é a 9, já, né? Isso. Vamos para a questão, então, de número 9. Considerando a assistência de enfermagem, que é essa questão de 2014, considerando a assistência de enfermagem no pré-natal, a gente continua aí com o pré-natal, assinale V para a alternativa verdadeira e F para a falsa. Na primeira consulta de pré-natal, o que ele está falando aqui, ó? Primeira consulta. O enfermeiro deve solicitar, entre outros, exames. Gente, sempre destaquem as palavras principais das questões. A dosagem de hemoglobina, hematócrito, grupo sanguíneo, fator RH e sorologia para sífilis. Isso aqui está verdadeiro ou falso? Segurem aí. A outra afirmativa. Uma forma de calcular a data provável do parto é somar 7 dias, então ele está querendo saber o que é aqui? DPP. É somar 7 dias ao primeiro dia da última menstruação e subtrair 3 meses ao mês que ocorreu a última menstruação. Guardem aí. A gestante com 3 doses ou mais da vacina antitetânica, cuja última dose esteja dentro do prazo de 10 anos. Então, aqui o que ele está querendo saber? Da vacina antitetânica. Ele está dizendo que ela não precisa ser vacinada se ela vacinou dentro de 10 anos. Guardem aí. Olhem só como a banca ama também o quê? Data provável de parto. E mais uma vez, não é uma questão específica apenas de exames, mas mais uma vez colocou exames dentro de uma questão. Aí é aquele detalhe que eu falei para vocês. Percebam o que a banca mais gosta para em uma revisão de véspera vocês serem mais assertivos, priorizarem aquele assunto. Pode ser que não caia? Pode, mas a chance de cair é muito maior. Eu confesso a vocês que eu acertei já muitas questões em concurso utilizando essa técnica. Então, vamos lá. Na primeira consulta, são esses exames que devem ser solicitados. O que a gente viu? Que são, né? Os exames de rotina que a gente mais vê que devem ser solicitados. Então, ele falou aqui, ó, entre outros. Então, não são apenas esses. Entre outros exames, esses também devem ser solicitados. Então, está correto? Uma forma de calcular a data provável do parto, a gente viu aí no nosso bloco anterior, que é o que? Somar 7 dias, tá certo? E subtrair 3 ao mês em que ocorreu a última menstruação. Tá correto. E ele te disse aqui, ó, uma forma de calcular. Ele não está te dizendo que essa é a forma, porque a gente sabe que tem essa e outras. A gestante com 3 doses ou mais da vacina antitetânica, cuja última dose esteja dentro do prazo de 10 anos, não deve ser vacinada. Essa está errada. Então, vamos ver aqui. Então, as afirmativas são respectivamente quais? V, V e F, então aqui é o que? Letra B de bola. E aí vamos ver aqui rapidinho essa parte do esquema vacinal da antitetânica em gestantes, né? Porque tem esse negócio de 10 anos, não sei o que, 5 anos, 10 anos. 10 anos só vale para as pessoas que não estão gestantes, tá? Adultos que não estão gestantes. E aí, gente, em relação às vacinas na gestação, essa mulher ela tem que completar quais são as vacinas que ela tem que tomar na gestação. A influenza, se ela não tomou ainda naquele período, naquele 1 ano. Hepatite B, ela tem que iniciar ou completar o esquema de acordo com o tempo normal de intervalo. E a antitetânica. Eu botei aqui a observação da antitetânica porque é geralmente a que mais cai, justamente porque tem esses detalhes, né? De tempo, de doses, qual é a vacina que tem que tomar. Então, observa aí no material. A gente vai ter antitetânica ADT, que é a dupla adulto, e a DTPA, que é a tríplice bacteriana. Então, a dupla adulto, que é de difteria e tétano, essa daqui é a normalmente administrada nos esquemas. Então, a gestante, se a mulher antes de engravidar fez todo o esquema dessa vacina de DT,
ela não vai precisar mais tomar essa, mas ela vai sim ter que tomar a DTPA. Vocês têm que memorizar o seguinte: a gestante sempre, independente de já ter vacinado ou não, de ter fechado todo o esquema de antitetânica ou não, ela tem sim que ser vacinada com a vacina antitetânica. Nesse caso, se ela completou já todo o esquema com a DT, ela vai ser administrada uma dose de DTPA, tá? Então, é aqui que fica o detalhe. Então, já teve questão de cair para marcar se é verdadeiro ou falso, que toda gestante, ela vai ter que ser vacinada contra a antitetânica durante a gestação, mesmo com esquema completo, é verdade. Ela tem que ser vacinada com a DTPA nesses casos. Então, observa aí, ó. ADT, duplo adulto. Em gestantes não vacinadas ou desconhecido, outro detalhe importante, tá? Porque se essa mulher não sabe, perdeu a carteirinha, ela vai ser vacinada como se nunca tivesse sido vacinada. Então, em gestantes não vacinadas ou desconhecido, deve ser administrado 2 doses da ADT e 1 dose da DTPA, tá? Respeitando o intervalo mínimo de 1 mês. Mais uma vez aqui, ó, onde tem número tem questão. Sempre destaque a questão aí dos tempos, dos intervalos e dos números, tá? DTPA, que é a tríplice bacteriana, ela deve ser administrada em todas as gestações, ó. Foi o que eu falei para vocês. Então, muito cuidado nessa afirmação, tá? Todas as gestações a mulher ela deve receber a DTPA. E agora tem esse outro detalhe bem aqui, ó. Só a partir da 20ª semana. Então, essa mulher, ela tem o esquema de antitetânico completo. Ela nunca faltou nenhuma vacina, tá lá com a carteirinha dela, tá tudo ok, tomou todas as doses, engravidou, ela tem que tomar o quê? A DTPA. Porém, ela não vai tomar antes de completar as 20 semanas de gestação. Então, espera-se completar para aplicar uma dose da DTPA. Então, destaque aí, ó, 20 semanas de gestação. Caso a gestante tenha recebido apenas uma dose da DT antes de engravidar, ela vai receber mais uma dose de DT e mais uma de DTPA, tá? Então, o que a gente viu? Se ela tomou todas as vacinas de DT antes de engravidar, ela vai tomar uma de DTPA. Se ela tomou as 2 de DT antes de engravidar, ela vai tomar uma de DTPA. E se ela não tomou nenhuma antes de engravidar, ela vai tomar as 2 doses de DT e uma de DTPA. Mulheres não vacinadas na gestação devem ser vacinadas no puerpério o mais precocemente possível. Vai que essa mulher esperou os 20 dias para ser vacinada e passou batido, não vacinou. Depois que ela parir, ela tem que ser vacinada o mais precocemente possível. E aqui para fechar, gente, a gente vai falar um pouco da vacinação contra a Covid-19, tá? Pode ser que caia, pode ser que não, porque como ainda é algo muito oscilante, aí muito instável, né? A gente tem aí essa última nota técnica. Se cair uma prova, eles têm que te colocar de que é, de onde que tá vindo a questão, tá? Se cair uma questão, então, é dessa nota aqui. Essa daqui é a última, tá bom? A de número 651 de 2021, onde diz o quê? Que as gestantes e puérperas que ainda não tenham sido vacinadas deverão ser vacinadas com as vacinas que não contenham vetor viral. Aqui, ó, que não contenham vetor viral, que é ou a Sinovac ou a Pfizer, tá? Então, as gestantes só podem vacinar com Sinovac ou Pfizer, tá? As gestantes e puérperas que já tenham recebido a primeira dose da AstraZeneca deverão aguardar o término, então aqui, ó, da AstraZeneca, deverão aguardar o término do período da gestação e puerpério até 45 dias após o parto para a administração da segunda dose. Então, a mulher que recebeu a primeira dose da AstraZeneca não deve ser mais vacinada até completar 45 dias pós-parto.
As gestantes e puérperas que já tenham recebido a primeira dose de outra vacina que não contenha o vetor viral, né, ou a Sinovac ou a Pfizer, elas deverão completar o esquema normalmente. Então, a gente vê o que aqui, Sinovac ou Pfizer, a gestante pode vacinar e seguir o calendário normalmente. Já a mulher que antes de sair essa nota técnica vacinou com a AstraZeneca, ela não pode receber a segunda dose, só após o parto e só após 45 dias do parto. E aí, então, claro, não tem agora nenhuma questão da FGV sobre isso. Então, a gente criou essa questãozinha aqui para vocês, muito parecido com o estilo que a banca gosta de adotar, para a gente ver como pode ser cobrado. Então, Maria está com 24 semanas de gestação e recebeu a primeira dose da vacina Pfizer. A sua vizinha, ao saber disso, que ela só poderia tomar outra dose após o parto. Diante do exposto acima, responda a alternativa correta. Letra A. A vizinha de Maria está certa, pois a vacina Pfizer contém o vetor viral. A gente viu que a vacina Pfizer não contém o vetor viral. Maria não poderá mais receber nenhuma dose da vacina. Ele está falando da vacina Pfizer. Letra C. Maria deverá aguardar 45 dias após o parto para receber a segunda dose. Isso aqui é em relação a qual vacina? A AstraZeneca. Letra D. A vacina Pfizer não contém o vetor viral, podendo ser administrada a segunda dose nos intervalos habituais. E letra E. Maria não deveria ter sido vacinada em hipótese alguma. Então, qual vai ser a resposta? Letra D, né? Como a gente viu, a vacina da Pfizer não contém o vetor viral, então é a da Sinovac e da Pfizer e pode ser administrada nos intervalos normalmente, tá? Então, galerinha, tá aqui, ó, meu Instagram, na verdade aqui é @enfadrianaborralho, tá bom? @enfadrianaborralho. Quem quiser aí seguir. E também tem o meu e-mail, tá bom? E aí vocês podem estar entrando em contato se quiserem, se precisarem tirar mais alguma dúvida, tá bom? Então, espero vocês aí nos nossos próximos blocos, vão ser bastante bloco da gente aquecendo aí, respondendo com bastante questões, tá? Então, até mais. Tchau, tchau.